Olá, graça e paz. Este é o dia de número 8 do propósito de 40 dias de palavra e oração. O tema para hoje, eu morto. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2, 19 e 20. O apóstolo Paulo, em poucas palavras, sintetizou o ideal máximo e perfeito da vida cristã. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Porém, para que isto me aconteça, tenho que morrer. A ideia aqui é a morte do meu egoísmo, no momento que eu entreguei minha vida a Cristo e o recebi como o meu Senhor e Salvador, no mundo espiritual, eu morri para o pecado, para a minha carne, para o mundo e para Satanás. Um dos maiores inimigos da vida cristã é o nosso ego, o que significa nosso desejo pessoal. A Bíblia chama esse inimigo de carne. O apóstolo Paulo descreve esta luta interior da seguinte maneira: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário da carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Gálatas 5,17. Na vida cristã, a única forma de vencer é reconhecer que já estamos crucificados com Cristo, e isto tem diversas implicações. Vou separar apenas duas delas. Morto para o pecado. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Romanos 6,11. Infelizmente, muitos têm a tendência de viver a vida dupla. Eu quero viver de acordo com os meus planos, a minha vontade, os meus ideais, meus pensamentos, etc. Mas ao mesmo tempo quero viver como Cristo. Essa sempre foi a razão da falta de poder e da frieza espiritual dos cristãos. Precisamos dar plena liberdade para que Cristo viva sua vida em nós. Isto mudará radicalmente a nossa maneira de ser, pois viveremos na dimensão espiritual divina. Notem que o apóstolo Paulo utiliza a frase considerai-vos mortos para o pecado. Claro que todo cristão está vulnerável ao pecado. Pode cometê-lo, mas não deve. Naturalmente, isto deveria ser uma exceção à regra. Muitos cristãos estão vivendo na prática do pecado e o pior é que têm a convicção do Espírito Santo e continuam nessa prática, dando mau testemunho e deturpando o cristianismo. O verdadeiro cristão sente nojo do pecado e possui um ardente desejo de santidade e comunhão com Deus. Vivos para Deus. O texto paulino diz que devemos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. Isto significa que temos de alinhar toda a nossa vida, projetos, ideias e desejos à vontade de Deus. Em outras palavras, tudo o que fizermos, a forma como iremos aplicar o nosso tempo, talentos e recursos, devemos fazer para cumprir a vontade de Deus. O cristão verdadeiro não tem outra razão para viver a não ser a sua vontade. Paulo também afirma que esta vida tem que ser vivida pela fé e não por emoções passageiras. Não podemos firmar nossa vida espiritual nas emoções, pois elas são instáveis. A única forma de viver a genuína vida cristã é pela fé em Deus e sua palavra. Precisamos crer que o nosso eu já foi crucificado com Cristo e também crer que Ele está vivendo em nós. Se nossas atitudes são muito diferentes das atitudes de Cristo, precisamos verificar se realmente estamos mortos para o pecado. Este é o processo de santificação. Quanto mais percebemos nossas atitudes erradas, comparando-as com as atitudes de Cristo, mais nos arrependemos e submetemos nossas vidas a Ele, e pela fé viveremos de vitória em vitória.
faça esta oração. Senhor Deus, trabalhe na minha vida e me ajude a considerar-me morto para o pecado. Consagro minha vida totalmente nas tuas mãos. Espírito Santo, quero viver para a glória de Deus. Amém. Peça a Deus que lhe ajude a morrer para o mundo, o pecado, a carne e Satanás. Peça a Jesus Cristo para viver em você, controlando todas as áreas da sua vida. Peça também ao Espírito Santo que lhe ajude a viver por fé e não por sentimentos. Ore a Deus por um novo tempo em que todo cristão esteja morto para o mundo e vivo para o Senhor Deus. Vamos fazer uma última oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te amamos e agradecemos por mais este devocional, por mais esta porção da Tua Palavra que vem de encontro com a nossa vida. Senhor, queremos estar mortos para o pecado, para o mundo, para os desejos da carne, para Satanás. Queremos estar vivos em Cristo Jesus, vivendo de vitória em vitória, pois em Cristo Jesus, Teu amado Filho, nós somos mais do que vencedores. Senhor, venha operar em nossa vida por meio do Teu Espírito Santo, para que estejamos vivos tão somente para Ti, Senhor Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho, nosso Salvador, nós oramos e agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo devocional.